Bom dia. Se vocês observarem o nosso plano de curso, ele se inicia com esse tema que a gente vai tratar hoje, que é a gestão do terceiro setor. Efetivamente, a partir de agora, nós entramos no elementário da disciplina. E por ser, na verdade, uma grande síntese do conteúdo a ser visto na disciplina, eu me sinto bastante à vontade para a gente fazer esses comentários rápidos, sintéticos, e é em torno de uns 15 minutos, e é por isso mesmo que eu estou optando por essa modalidade de conversa com vocês nesse sábado, né? Uma vez que muita gente se ausenta por conta do carnaval, ainda que não tenham as famosas festas. Então, o que seria, portanto, a gestão do terceiro setor? Ora, nós vimos que, conceitualmente, o terceiro setor é um fenômeno recente. Nós não temos ainda, né, uma base concreta, estruturada sobre o terceiro setor. Isso acontece também em relação à gestão, à administração. E a gente viu, né, que as organizações do terceiro setor, elas têm, portanto, essa natureza pública, o seu fim, em tese, seria o bem comum, né? Por isso, é preciso tirar um pouco esse cenário de que ela pratica filantropia ou caridade, nós já vimos no texto anterior, né? Nada impede que ela tenha uma ação mercantil, que ela possa empregar pessoas. Então, tirando um pouco essa visão idílica, romântica do que seriam as organizações do terceiro setor, a gente precisa compreender que ela, enquanto uma mediadora de relações na sociedade, né, portanto não é uma empresa privada e não é uma organização pública, ela teria, por essa natureza pública, vamos dizer assim, fins mais gerais, mais universais, que seria suavizar, né, minimizar as desigualdades, visando aí práticas, né, mais sociais, reforçando a dignidade, o respeito às pessoas. E nesse processo, portanto, né, de transformar pessoas, transformar a vida, né, melhorar a qualidade de vida, né, essas organizações, elas têm, nos últimos anos, buscado se profissionalizar, né, sair um pouco dessa perspectiva amadora, né, de improviso, que parte de ações individuais ou coletivas para intervir na sociedade. Essa busca, digamos assim, por uma profissionalização, né, da gestão, da administração das organizações, tem exigido, evidentemente, novas práticas administrativas modernas, né, alinhadas a seu tempo, à contemporaneidade, que possa trazer, evidentemente, vamos dizer, mais eficiência e mais eficácia para as ações das organizações do terceiro setor. Então, as práticas de gestão, ou práticas administrativas, elas, na verdade, elas buscam, né, responder à necessidade das organizações e a sua relação com a sociedade, ou com, no sentido mais amplo, ou no sentido mais restrito, né, a relação com o público direto, o público-alvo com que ela quer lidar ou com quem ela diretamente trabalha. Então, se eu quero melhorar o desempenho, eu preciso, né, cuidar das várias etapas, dos vários procedimentos da existência dessas organizações. Então, assim, eu preciso pensar numa gestão, numa administração que melhore o meu desempenho. O que é que eu quero dizer que melhore o meu desempenho? Que traga, portanto, né, elementos positivos, né, do ponto de vista administrativo, que possa orientar para a melhoria, por exemplo, do atendimento, da prestação de serviço, né, para a melhoria dos processos mais flexíveis dentro das organizações, para facilitar a agilidade na tomada de decisões, para criar uma ambiência de inovações, enfim, né? Então nós teríamos, portanto, um conjunto de
né, de orientações administrativas que possam, né, caracterizar o que eu estou chamando aqui mecanismos profissionalizantes, né, das organizações do terceiro setor. Né? Eu acho que essas práticas administrativas que eu estou chamando de modernizantes, eu estou com um problema no pescoço aqui, por isso que eu estou modernizantes, ela contribui, eu acho que para dois processos importantes, né, o que eu estou chamando aqui de gestão do terceiro setor. Contribuiria para dois processos importantes. Primeiro, é o que a literatura chama de perenidade das organizações, né? Ao tempo de duração dessas organizações, né? É claro que nós vimos que algumas organizações elas surgem em função de algumas necessidades, muitas vezes conjunturais da própria sociedade, para dar respostas imediatas, né, de forma mais célere, já que o poder público, pela burocracia, pela estrutura, demora mais a responder, né? Então essas organizações elas teriam essa facilidade, né, essa flexibilidade de orientação para responder com mais celeridade essas demandas, né? E acaba que por questões, sobretudo vinculadas à gestão, algumas delas surgem e permanecem pouco, né? Umas porque realmente, né, a sua temporalidade é definida de acordo, a gente já vai falar sobre a missão, com que ela pretende responder, a demanda que pretende responder, mas muitas, pelo próprio trabalho desenvolvido, poderiam perdurar mais tempo, né? Em se organizações mais consolidadas, claro, uma vez que as próprias necessidades humanas e, sobretudo, em economias periféricas, no chamado terceiro mundo, para fazer a analogia ao terceiro setor, elas estão sempre se renovando, né? A contemporaneidade tem fabricado novos problemas aliados a problemas históricos e estruturais dessas sociedades, né? Então, uma administração orientada, né, que eu estou chamando aqui mais profissional, ela facilita essa perenidade das organizações e, evidentemente, também orienta para uma maior sustentabilidade das suas ações. Então, eu diria que a gestão do terceiro setor nos orienta, e esse é o nosso desafio, né, a gente conversar em torno disso nesse semestre, sobre o estímulo, né, à perenidade das organizações e um estímulo à sustentabilidade das suas ações, né? E é claro que isso a gente vai ver a partir dos vários procedimentos, das rotinas administrativas, digamos assim, que envolvem as organizações do terceiro setor. E aí, para isso, colegas, é preciso ficar muito nítido, né, que, como eu já falei, que conceitualmente é um fenômeno recente, embora a prática, nós já vimos, eu já falei isso, no Brasil, por exemplo, remonta à própria colonização, né? Mas essa tentativa de sistematização, né, ela é recente, nós vimos no texto anterior. E aí não se tem, né, nessa perspectiva de uma sistematização recente, nós não temos práticas administrativas específicas para as organizações do terceiro setor, né? Na verdade, a gente traz para a gestão do terceiro setor as experiências, evidentemente as bem-sucedidas, as exitosas, do setor privado, assim como do setor público, né? E a gente faz uma adequação, uma adaptação dessas técnicas administrativas às exigências e necessidades do terceiro setor, respeitando rigorosamente, né, aquilo que ela se propõe, a sua natureza, as suas especificidades. Então, nós teríamos, portanto, né, práticas que se originam do setor público, né, técnicas do setor público e técnicas que se originam do setor privado. Nós teríamos, portanto, desafios da experimentação. A gestão do setor público ela é muito experimental, né? Embora a gente traga essas técnicas de outros setores, mas a gente precisa estar de olho ali, atento àquilo que acontece dentro das organizações, né? No movimento próprio específico dessas organizações e se municiando dessas técnicas para que a gente possa melhorar
né, o seu desempenho. Eu falei há pouco, né, que uma gestão administrativa profissional, diria assim, ela melhora, né, ela tende para melhorar a eficiência e eficácia, uma vez que se busca a melhoria dos resultados, né? E vocês, como estudantes de administração, sabem, né, o que é o ato de administrar, né? E isso se torna um desafio tanto para o setor público como para o setor privado, e nas organizações, pela sua própria natureza, como nós já falamos a partir do texto anterior, também ela se reafirma, né? Então são aplicações de técnicas que buscam resultados. Mas esses resultados, no terceiro setor, nós diríamos assim, que tem duas características que, a meu ver, facilitam mais esse processo, né? Que é a questão da tomada de decisões e, evidentemente, a aplicação de recursos, né? O caráter específico das organizações do terceiro setor faz com que a gente se volte muito para essas duas questões, que estão presentes em todas as outras organizações, sejam públicas ou privadas. Aqui, a administração do terceiro setor, assim como as outras organizações, a gente tem que estar atento a isso, né? A questão das tomadas de decisões e a aplicação dos recursos. Em regra, né, isso digamos assim, dois pilares importantes, essenciais, do processo administrativo, da administração, eu diria assim, ou da gestão, né? Então, nessa perspectiva, quando a gente pensa nas organizações do terceiro setor, nós temos que pensar o todo, né? E o todo a partir do que eu chamo do planejamento até o controle, né? Controle interno e controle externo. Então, é organizar de acordo com as suas necessidades, né, esse procedimento técnico de fazer o planejamento, né? O que a gente diz, sair do amadorismo, é planejar, né, a execução, o monitoramento, a avaliação. Então, a gente vai de um planejamento até um controle, né, com essas características, né, digamos assim, de maior agilidade nas tomadas de decisões, né, buscando uma maior eficiência na aplicação dos recursos. E para isso, colegas, para que a gente possa fazer essa profissionalização do planejamento até o controle, nós temos que estar muito atentos, né, ter muito nítido para todo o corpo, né, da organização, aquilo que ela se propõe, o que ela quer fazer. Afinal, qual é a missão dessa organização? Eu acho que o ponto de partida, né, para uma gestão exitosa das organizações do terceiro setor é sempre ter no olhar, sobre a mesa, na sua frente, a missão dela, né? O que é que ela quer, quais são os resultados que ela se propõe. Esses resultados estão intimamente vinculados à missão, né? E aí isso que reforça aquilo que eu falava inicialmente para vocês, né? Que uma administração profissionalizante levaria, portanto, né, a perenidade e a sustentabilidade das organizações. E nesse contexto, portanto, se a gente tem um planejamento com base, focado, né, focado na missão, a gente pode ajudar essa organização a construir uma identidade. A criação de uma identidade depende muito da missão. A criação de uma identidade de uma organização está intimamente atrelada à sua missão. Então, criar uma identidade de uma organização não é uma coisa fácil, né? Exige trabalho, né? E essa identidade é que vai trazer a visibilidade e o respeito social à organização. Então, nessa perspectiva da gente estar planejando, né, do foco no planejamento ao controle, tendo a referência à missão, nós temos que buscar fortalecer a identidade e, ao mesmo tempo, pensar que é outra coisinha colada, outra questão colada, outro aspecto, que é o financiamento das suas ações, né?
é fundamental a gente pensar esse processo de financiamento, a captação de recursos, porque, inclusive, isso é um dos grandes problemas das organizações do terceiro setor, né? É o aspecto do financiamento, do processo de captação de recursos, né? A regularidade da captação de recursos, do financiamento. Então, se eu tenho, né, uma identidade, uma marca forte, se eu tenho, né, um processo de financiamento regular, isso pode permitir o que eu chamo de perenidade e uma sustentabilidade das organizações do terceiro setor. E é isso que a gente vai buscar a partir do nosso próximo encontro, já, portanto, online, pensar, refletir sobre as várias questões, né, do planejamento ao controle, né, dentro das organizações do terceiro setor. Então, eu vou passar a atividade, reflitam a partir da atividade, nós nos encontramos no próximo sábado.